Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, por favor. A partir do versículo 40 tem uma história muito bonita de um homem que era marginalizado na sociedade dele, por causa da lepra. Você sabe que a lepra era uma doença que era vista como tão ruim, que as pessoas tinham que ser tiradas do meio da sua família. E para serem tirados do meio da sua família, significava que cortavam todas as relações sociais. O leproso era alguém que vivia marginalizado no sentido pleno da palavra. Ele era alguém que não tinha mais condições de conviver com os seus, até que fosse curado, mas a maioria não experimentava isso. A história começa assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Olha só, um leproso tem a coragem de quebrar com barreiras sociais e aproximar-se de Jesus. Já seria o suficiente para ele levar pedrada e morrer, tá bom? Entenda o risco que ele está correndo aqui. Ele é um leproso, ele não pode aproximar-se de Jesus. Mas ele corre para Jesus e ele diz: tenha misericórdia de mim. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus diz: eu quero, fica limpo. E ele ficou limpo. Essa aqui é a parte tão bonita da história, que na nossa cabeça a gente poderia dizer assim: pronto, não precisa contar mais nada. Mas Marcos resolveu fazer uns comentáriozinhos depois, como se o que viesse depois fosse importante a gente entender. Então, se é importante a gente entender, presta atenção. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Então o que Jesus disse para ele? Olha, não fala nada do que eu fiz por você, vai para o sacerdote e faça todo o processo de purificação. Está lá no livro de Levíticos, tá? Levítico, lá todo o processo de purificação. Se ele disser: você está curado, diga que Deus te curou. Tá bom, só isso, diga que Deus te curou. Aí, o que a gente vê acontecer é o contrário. Jesus falou, e o bicho saiu com a boca desse tamanho. Versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Olha que curioso, esse ex-leproso agora curado falou tanto de Jesus, assim, tão empolgado em falar de Jesus, que as pessoas começaram a procurar Jesus, a tal ponto que não dava mais para entrar na cidade. Se ele entrasse na cidade, um monte de gente doente com problema para ele tratar. O que ele fazia? Ele ficava fora. E aí as pessoas iam para as regiões desérticas, atrás de Jesus. Até aí nada de especial, mas eu quero que você entenda por que Marcos contou a história desse jeito. Preste atenção. No começo da história, Jesus é um homem que participa da sociedade, e o leproso está fora da sociedade. No final da história, o leproso foi incluído, e Jesus fica fora das cidades. O que Marcos está ensinando para você? Que Jesus foi excluído, para que você fosse incluída. Jesus é excluído da cidade, e porque ele assumiu o lugar, ele tomou sobre si, ele sarou aquele que era marginalizado e o incluiu.